Bom dia! Mais um momento nós vamos passar orando ao nosso Deus, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar com você e por você e juntos nós sermos edificados pela presença e pela palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos ao Senhor por mais um dia de vida, por mais uma vez o Senhor nos permitir viver, podermos levantar, tomar café e ir trabalhar, Senhor. Pedimos a segurança, o livramento, a proteção e o cuidado, não só sobre nós, mas sobre todos os nossos parentes e amigos, ó Deus, que nos rodeiam. Que o Senhor possa ajudá-los. Oramos pelos trabalhadores do campo, da cidade, oramos pelos policiais, por aqueles que trabalham na área da saúde, oramos por aqueles que estão nas indústrias, por aqueles que estão no campo, que o Senhor possa protegê-los, livrá-los de todo mal. Deus, intercedemos por aqueles que estão passando por crise, dificuldades na área familiar, profissional, emocional, financeira. Meu Deus, o Senhor conhece as questões, os problemas, ó Senhor Deus, que faz esta vida estar nesta situação de aflição e de amargura. Por isso, Senhor Deus, intercedemos uns pelos outros aqui, para que o Senhor venha ajudá-los. Senhor, abre a porta, traz a restauração, dá a visão, dê, Senhor Deus, a força e a graça, em nome de Jesus. Fala conosco agora através da sua palavra. Amém e graças a Deus. Vamos ainda continuar no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo de número 22, diz assim: Logo, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima da água. E os seus discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para a outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por toda aquela terra em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogavam-lhe que ao menos pudessem tocar a orla das suas vestes, e todos os que o tocavam ficavam sãos. Esse texto mostra para nós a autoridade de Jesus, mais uma vez, sobre a natureza.
O texto deixa muito bem claro isso, que Jesus tem domínio sobre a natureza. A água, ela respeita Jesus, o vento, o mar. Isso mostra que Jesus não tem limite. Se em corpo humano ele fez isto, ainda podemos pensar na sua forma como Deus, o que ele não pode realizar. Vemos que ele não tem limitação, ele é ilimitado, ele tem todo o poder, como diz as Escrituras, nos céus, na terra e debaixo da terra. É um texto que evidencia esta ação de Jesus de controle. Enquanto o homem não tem controle, Jesus tem. Por que nós conseguimos enxergar isso? Porque o texto diz no versículo 24 que o vento ele era contrário e ele açoitava o barco e o vento atrapalhava a direção ali daqueles homens que estavam dentro do barco. No versículo 25 diz que o Senhor Jesus se dirigiu a eles caminhando por cima do mar, enquanto os discípulos eles perdiam o controle. O Senhor Jesus ele caminhava sobre as águas, isto é, Jesus com controle total. Veja que o Senhor Jesus ele também traz esta ação de falar: calma, discípulos, sou eu. Os discípulos gritam com medo, pensando ser até mesmo um fantasma. E ao ouvir a frase de Jesus para eles não se assustarem, Pedro ele toma a palavra e diz: se é o Senhor, me manda ir ter contigo por cima das águas. Pedro, neste momento de fé, ele acreditou que o Senhor Jesus poderia colocá-lo sobre as águas também. E isso de fato acontece. No versículo de número 29 diz: e ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Isto é, Pedro andando sobre o mar, tendo também o controle sobre estas coisas por causa de Jesus. Isto mostra para nós que a autoridade ela é transmitida passada. É por isso que as Escrituras ela mostra para nós isso, o Senhor Jesus dizendo: sem mim nada vocês podem fazer. Pedro não andaria sobre as águas se Jesus não estivesse lá. Entende? Tudo que o homem consegue de controle é mediante a autoridade que nos é transferida passada. Pedro ele está andando, mas ele teme o vento e ele começa a afundar. E ele pede para o Senhor o salvar daquela situação. Diz o texto no versículo 31 que logo Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando eles subiram para o barco, acalmou-se o vento. E aí Jesus mostra como que ele tem o total controle da situação. A partir do versículo 32 ao 36, eles já estão no território de Genezaré e muitas pessoas estão desejando tocar nas suas orlas dos seus vestidos para serem curados. Nesse trecho nós conseguimos tirar 3 lições práticas para as nossas vidas. A primeira lição que eu aqui consigo observar está no versículo de número 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Aqui eu quero fazer uma aplicação pessoal de uma interpretação das Escrituras para os nossos dias, ok? Não vou tratar do assunto
de forma histórica, mas quero já trazer isso de forma espiritualizada para as nossas vidas. Às vezes nós estamos vivendo momentos de tribulação, turbulência, porque o vento é contrário. Isto mostra que é vida, isto mostra que acontece, isto mostra que estamos sujeitos a estas coisas. O barco simboliza o controle, simboliza o lugar, simboliza a estabilidade, mas o mar simboliza o mundo e as aflições que nos cercam. Ainda que estejamos dentro do barco, é inevitável balançar, é inevitável que as ondas entrem, é inevitável que aconteça este momento de preocupação se o barco permanece ou não. Por quê? Porque o controle não está no barco, o controle está no mar. É o mar quem nos dirige, não é o barco. É o barco que está no mar, não o mar que está no barco. Então isso mostra para nós que às vezes, em alguns momentos, as coisas são contrárias, as coisas são às avessas, as coisas são contra nós, e até parece que sofremos mais e lutamos mais, e às vezes questionamos até mesmo o cuidado de Deus, mas isto significa que você está vivo. A vida promove estas coisas, estas situações. Nós temos inúmeros casos das Escrituras Sagradas de pessoas que passaram por aflições, por barcos que estavam sendo direcionados e de repente uma tempestade se levantou e era contrária, como a história de Jó, como a história de Abraão, como a história de Ana, como a história de Davi, como a história do próprio Cristo, como a vida de Pedro nessa situação, como em algumas situações de Paulo, e nós temos versículos que nos apresentam aflições, problemáticas, situações adversas que vão chegar, e isso nós devemos conscientizar a nossa vida. Estamos vivendo dias em que o evangelho ele é pregado com o triunfalismo, a ideia do triunfo, a ideia de vencer sempre, a ideia de sempre sair por cima. A Bíblia nos garante vitória, sim. A Bíblia nos garante momentos de êxtase, porque passamos e vencemos, sim. Mas a Bíblia também apresenta aflições e dificuldades que nós não temos respostas, nós não temos soluções, nós não temos um argumento convincente que nos faça olhar e dizer: isto é bom, isto é favorável. Tem momentos que nós não encontramos isso e nos pegamos neste questionamento, sempre perguntando, mas por quê e por quê? E a Bíblia nem sequer ela vai dar para nós alguma abertura. Por que não? Porque isso mostra a soberania de Deus, que Ele não precisa, em primeiro lugar, dar satisfação para ninguém. Em segundo lugar, a Bíblia nos orienta e mostra para nós que todas as coisas, boas e ruins, cooperam para o bem. A Bíblia mostra isso para nós, que o Deus do céu, Ele não tem que ficar prestando contas o que Ele faz, o que Ele não faz, o porquê faz, como faz. Logicamente que nós servimos um Pai que nos ampara e nos cuida, mas eu estou aqui mostrando para você entender que o Evangelho ele não é esta visão de triunfalismo,
de apenas crescer e prosperar, apenas avançar e sorrir, porque a vida vai ser um mar de rosas. Não, a Bíblia não nos mostra isso. E esta passagem, ela mostra para nós que o vento, às vezes, ele pode ser contrário. A tempestade pode trazer situações muito adversas para nós, em que nós nos sentimos bem amedrontados. E isso não se dá apenas com Pedro dentro do barco, isso se dá com Pedro também fora do barco. É interessante porque agora ele está diante de Jesus. E mesmo diante de Jesus, ele está com medo. E esta é a segunda aplicação que eu quero aqui colocar agora fora do barco. Temos aflições que acontecem quando estamos dentro do barco, mas tem aflições que é quando nós já estamos fora do barco, olhando para o Senhor Jesus, caminhando em direção a Ele. Pedro está fazendo tudo certo. Pedro está no caminho, ele está fazendo tudo ok, tudo tranquilo, mas de repente o medo o desvanece, faz ele perecer, faz ele ter ali uma preocupação que o faz afundar. Isto é, Pedro sente um medo como todo homem. Entende isso? E é natural que você tenha medo. Medo não é símbolo de covardia, medo não é símbolo de falta de fé, medo é medo. E o medo, ele é do homem. O que não pode acontecer é um medo estar acima da crença que você tem. Então você tem que lutar contra o medo para continuar crendo. Por isso que o Senhor Jesus, ele estende a mão para Pedro e diz: homem de pequena fé. Por quê? Porque Pedro não trabalhou a fé em cima do medo. Pedro teria que trabalhar a fé em cima do medo, dizendo: eu não vou afundar porque estou debaixo da ordem de Cristo. Mas o medo foi maior que a fé, e isso nós devemos então tomar bastante cautela, bastante observação da nossa parte. A terceira lição que nós encontramos aqui é este ato de Jesus socorrer Pedro. E aqui eu aplico isso para o teu coração, que o Senhor Jesus sempre vai estar disposto a te socorrer. Mesmo nas aflições dentro do barco ou fora do barco, o Senhor Jesus vai estar sempre disposto a socorrer. Isto é, Jesus, ele vai agir em teu favor. Ele vai se direcionar até você. E quando ele te pegar pela mão, ele vai te orientar e ele vai voltar você para dentro do barco. Isto mostra a ação discipuladora de Jesus neste momento, ensinando Pedro, mostrando para Pedro o que ele deve fazer, como ele deve agir. O Senhor Jesus não o condena. O Senhor Jesus não o condena pelo medo ou pela falha. O Senhor Jesus o discipula, mostrando: aqui está o caminho. Então, se você tem medo e você falhou e você largou mão de alguma coisa, o Senhor Jesus nesta manhã não está te condenando. Ele está dizendo: eu vou te ensinar, eu vou te colocar dentro do barco de novo e tudo vai dar certo. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por essa meditação da Tua Palavra, que o Senhor possa abençoar os Teus filhos, fortalecendo, guardando e livrando de todo mal. Sabemos que o Senhor está conosco, sabemos que o Senhor está conosco nos momentos de adversidade. Guia o Teu povo, sustenta os Teus filhos e abençoa, Senhor Deus, as nossas atividades. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Que você tenha uma quarta-feira abençoada e até o próximo vídeo, querendo Deus.